desse encontro é roda de conversa, porque a ideia é que a gente possa estabelecer mesmo, né, um diálogo, uma conversa, e tem sim alguém que orienta, que hoje é a doutora Ana Paula, mas ela também está muito disposta a justamente, né, responder, enfim, dialogar conosco a partir dos nossos questionamentos. Não quero me delongar, porque eu sei que a contribuição dela é muito importante para a nossa noite. Então, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas, né, e façamos dessa nossa noite um ótimo encontro. Eu só gostaria de lembrar que alguém que está aqui ainda não respondeu o nosso questionário lá. Para nós é muito importante a avaliação desses encontros, né, para que a gente possa estar compreendendo o que é possível melhorar, enfim. Tem um link disponível no grupo, lá é só responder. Ok? Dandara, é contigo. E um bom encontro, uma boa roda de conversa a todos nós. Olá, boa noite, então, todos que estão aí conosco. Tenho uma grande alegria, né, uma grande inspiração minha, né, que admiro bastante. Apresento, então, a vocês a fonoaudióloga Ana Paula Ramos de Souza. Ela é professora em Santa Maria, na Universidade Federal, onde foi também que eu cursei e me formei, e pós-doutora em letras. Hoje ela está aqui para conversar conosco um pouco sobre a abordagem terapêutica do desenvolvimento e da linguagem em crianças com transtorno do espectro autista. Então, ela vai também explanar um pouco sobre o assunto e as pessoas, depois vocês vão conversando, tirando dúvidas e podem também interagir e falar seus relatos, tá bom? Então, professora, passo a palavra a você. Obrigada. Eu queria agradecer muito a equipe do Domus e agradecer as pessoas colegas, algumas que eu já conheço, outras novas, pais, profissionais, pedagogas, enfim, das diferentes profissões que vieram me escutar. É um prazer dialogar. Eu fiz uma pequena apresentação de 19 slides, né? Então, não devo ir além de 20, 25 minutos, só para organizar o pensamento. Mas vocês podem me interromper a qualquer momento, e a ideia é que a gente tenha um bom tempo para debater, tá? Então, inclusive, eu vou botar um cronômetro para que eu não me estenda muito, né? Eu vou controlar aqui para eu não me estender muito na minha fala. Então, sim, mas fique bem à vontade. Tá, então eu vou apresentar aqui, tá, rapidinho, né? Eu sou, então, professora da Federal de Santa Maria, sou fonoaudióloga, me formei em 1987, então uma fonossaura, como vocês devem imaginar. Vocês me digam se vocês estão vendo a minha apresentação. Estão vendo? Sim, está aparecendo. Então tá. Então, como a Dandara já deu o título, né, só para dizer da filiação, né, Federal de Santa Maria, o nosso núcleo aqui interdisciplinar em desenvolvimento infantil, e eu sou vinculado ao PREO Brasil e PREO Rio Grande do Sul, que é um grupo de estudo e pesquisa e clínico em autismo, tá? Então, assim, só para lembrar, né, eu não vou entrar, assim, no detalhe, porque não é uma aula de autismo, né, mas, assim, lembrar que a gente tem, a partir do DSM-5, no diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, esse déficit de interação com comunicação social e comportamentos rígidos e gestos repetitivos, como dois grandes blocos de sintomas centrais e também alguma coisa relacionada às questões sensoriais, também estão colocadas aqui, sensório-motoras. Isso é o que aparece na ponta do iceberg, são os comportamentos, né? Mas a gente tem uma série de hipóteses e explanações das neurociências sobre por que aconteceria isso com algumas crianças, né? Então, dificuldades nos neurônios espelhos, déficits motores, dificuldades na conectividade cerebral, ela seria normal ou muito intensa em algumas zonas cerebrais ou pouco intensa em outras. E a gente teria, então, uma dificuldade, o que está aqui nesse diagrama de baixo, num sistema autopoético. O que quer dizer autopoiesis? Quer dizer nas pulsões, né, internas do organismo que levam a gente à motivação para uma intersubjetividade primária, ou seja, para conseguir se conectar e se relacionar com o outro e com o mundo de um modo típico, né, como a gente vê nas crianças que não têm o transtorno. E aí,
né? A motivação, a gente sabe o que motiva um ser humano a se desenvolver, né? Ela depende do contexto. Nós somos prontos para partilhar emoções via agenciamento de movimentos, a gente se movimenta, né? É o que a gente tem quando nasce, a gente olha, a gente sorri, a gente chora, a gente se movimenta, e isso é uma forma de relação. Esse compartilhamento é anoético, não depende da aquisição de conhecimento categorial, ou seja, ele não tem marca cultural no início. É algo que nos impele a buscar o outro quando a gente nasce. Então, a criança é adaptada fisicamente, motivada psicologicamente para receber cuidado físico e companhia no apego materno. E isso vai gerar um crescimento imaginativo e uma captura da experiência corporal. A criança vai conseguir habitar o seu corpo e criar as condições para representar a si e ao mundo e ao outro. E isso é fundamental para que haja linguagem depois. Então, para entender o TEA, a gente tem que entender a noção de movimento animal e sua sociabilidade afetiva para entender falhas no timing do movimento e no engajamento afetivo com seus pais. Então, as crianças, né, o sujeito com TEA, quando nasce, ele tem algumas dificuldades corporais de habitar seu corpo, de integrar as informações sensório-motoras e de entrar em relação com o seu cuidador, apesar de todo o empenho que seus pais fazem para se engajar, né, e de todo o amor que eles dedicam ao filho com TEA. É uma dificuldade que não se sabe bem a origem, talvez tenha algumas predisposições genéticas e talvez tenha algumas questões ambientais aí, que a gente não sabe bem de onde vem, muitas vezes multifatorial, né, então, para nós aqui, em termos da nossa conversa, hoje não interessa muito ir a fundo na origem, mas sim pensar que são dificuldades, né, assim como nós, chamados de desenvolvimento normal, temos outras dificuldades, essas crianças têm algumas dificuldades e nós temos que aprender a contornar essas dificuldades para poder desenvolver a comunicação e a linguagem. Então, tem 3 hipóteses, né, sobre a origem do autismo. A causa primária do TEA é um erro no crescimento inicial do movimento intrínseco de sistemas motores de base cerebral durante a ontogênese cerebral pré-natal. Isso interfere na integração sensorial com time motor e é acompanhado de distúrbios das funções autônomas, como, por exemplo, as dificuldades alimentares que vocês tão bem percebem às vezes, né, dificuldades gastrointestinais, as dificuldades na percepção e integração sensorial, na prospecção do movimento e na regulação vital das funções corporais. Isso gera, muitas vezes, um desconforto muito grande, evitação e defensividade, que levam ao isolamento social, atraso socioemocional e cognitivo e distúrbios de linguagem que são secundários a essas alterações que eu falei em 1 e 2 aí, tá? Então, segundo um autor que eu gosto muito, com André Boulanger, a gente tem essa relação organismo-ambiente, ela se dá por funções biológicas, que as neurociências estudam, por uma atividade sensório-motora que quem é pedagogo estudou, assim como os fonoaudiólogos lá no Piaget, por um ambiente físico que interfere nessa construção cognitiva, e a gente evoca um autor como o Vygotsky, e por uma relação com o outro, uma emoção que representa a cultura, como a gente vê em autores como Freud e Lacan, né? Então, esta relação entre todos esses fatores vai fazer com que as crianças imprimam no seu cérebro uma intensidade, o que o Freud chamava de affect, que é a pulsão. Então, na relação com o outro, ele vai registrar esses momentos na sua emoção e na sua representação a partir da extração de invariantes, né? Então, eu tenho sempre uma cena lá na amamentação, uma cena na brincadeira com o meu corpo, e eu vou criar representações do meu corpo, do corpo da mãe, do ato da amamentação, eu vou criar representações mentais. E com isso eu vou conseguir habitar o meu corpo, né? Para conseguir agir sobre o meio com ele e para construir a minha subjetividade. A gente sabe, né, que as crianças que estão com dificuldade, no caso, né, com TEA, elas têm dificuldade de dar esse salto aqui da organização, né, desses elementos básicos do ambiente para criar as representações, tá? Então,
efeitos dessa visão para pensar a origem do problema de linguagem. O desenvolvimento infantil se embasa em experiências de coordenação motora e expressão de estados vitais e emoções regulados pela vida social. Então, a gente tem uma semiologia corporal, a gente tem uma possibilidade de expressar as nossas emoções, nossos sentimentos, as nossas necessidades, como quando somos bebê, por meio do corpo. Isso se engata na interpretação materna. A mãe oferece signos e palavras e ações com as quais ela vai atender essas demandas que o bebê mostrou no seu corpo. Se o corpo não tem condições de atividade orientada que permita a leitura da necessidade como demanda, fica abalada a sustentação do investimento materno no bebê, o que impede a inscrição do circuito pulsional, dificulta a oferta de signos e registros dos mesmos pelo bebê, porque ele já não consegue integrar a informação sensorial a ponto de dar respostas motoras que se conectem com o sentido oferecido pelo ambiente, e aí fica impedida a criação, ou dificultada a criação das representações. Então, se a gente pensar um bebê, ele chora, ele sorri, e a mãe, nesta leitura corporal das manifestações do bebê, ela dá sentido a isso, ela atende, tá com fome, tá com dor, tá com frio. Se um bebê está um pouco preso, vamos dizer assim, metaforicamente, nas suas demandas sensório-motoras, a ponto de que ele tem um corpo difícil de ser interpretado pela mãe, né? Ou porque ele é muito instável corporalmente, ou porque ele tem muita reatividade aos estímulos ambientais, porque se sente desconfortável com excesso com determinada proximidade visual, ou com muita luz, ou com muita barulho. Então, o bebê pode ter uma defensividade a ponto até de se manter mais ausente e de se apagar um pouco para poder lidar com isso, né? Então, isto são exemplos de como essa articulação entre o corpo do bebê e a linguagem que a mãe apresenta para ele pode estar dificultada desde os primeiros meses de vida, e com isso ficar difícil construir a comunicação pré-linguística ou não verbal, para chegar na linguística ou na verbal ou na fala, como a gente diz de um modo mais, assim, comum, no senso comum. Então, a falta de uma semiologia corporal inicial no bebê que permita a mãe fisgá-lo na interação, no compartilhamento da atenção e na proto-conversação está na origem da dificuldade de aquisição da linguagem, sobretudo de acesso à construção da língua. As dificuldades corporais desses bebês e crianças não permitem a construção de espaços corporais de modo a permitir a capacidade de representação do próprio corpo, dos objetos e a relação dessas com a atribuição de uma referência na língua. Explicando, se eu não consigo construir bem as minhas ações na minha relação com a minha mãozinha, com o objeto que eu pego, né, e integrar todas as informações, por exemplo, um chocalho lá, ele tem som, ele tem cheiro, ele tem cor, ele tem textura. Se eu não consigo integrar tudo isso para formar uma representação mental única do chocalho, se essas informações, por exemplo, se a cor é muito mais forte para mim do que o som, ou se o som é muito mais forte do que a cor e a forma, é difícil fazer uma representação mental equilibrada, porque se daqui a pouco eu toco o chocalho e isso me causa dor auditiva, eu tenho dificuldade em interagir com esse objeto e representá-lo mentalmente. Então, eu vou ter dificuldade de depois traduzir aquele objeto no nome, chocalho. Que a mãe diz para mim, o teu chocalho, pega o chocalho, olha o chocalho. A mãe vai repetindo nas cenas, mas se o bebê está às voltas com a dor auditiva, porque ele tem uma hipersensibilidade auditiva, ele tem dificuldade de usufruir desse objeto e construir a representação mental dele. Então, quais os alcances e limitações da atuação fonoaudiológica? O nosso objetivo, como fono, é conectar a representação não verbal com a verbal. Então, essa representação do chocalho, o objetinho lá, com o signo chocalho, né, com a palavra chocalho, né, que ele escuta auditivamente. O limite, se não tem representação não verbal, nós não vamos chegar na verbal, tá? Então, a intervenção, ela é, assim, algumas observações preliminares para depois a gente falar do modelo, que eu queria expor um pouco para vocês. É uma intervenção com base em treinamento ou instrução do comportamento, pode ajudar na conquista de algumas habilidades, mas pode ter consequências adversas para o aumento da ansiedade, do isolamento, da dependência. Por quê?
Porque se eu treino meu filho a repetir uma palavra, isso não garante que ele tenha registrado o afeto que acompanha o momento de brincar com o chocalho. Né? Se eu fico ali sacudindo o chocalho, fico treinando ele para dizer chocalho, ele pode não ter entendido e representado adequadamente tudo que envolve o conceito de chocalho. Então, isso não garante que ele vá, num outro momento, ver o chocalho e pedir o chocalho para mim, porque não houve uma interação com aquele brinquedo, né? Estou dando o exemplo do chocalho para tentar objetivar, né? Então, para que a criança use as palavras no diálogo, ela tem que viver o diálogo, e para viver o diálogo, ela tem que brincar com os objetos e brincar com o outro, tá? Então, por isso que a gente acha que há uma limitação nos modelos que trabalham só com a imitação e treinamento, que eles não vão permitir que a criança experimente essa relação afetiva e essa motivação de brincar com o outro e de registrar uma intensidade nessa brincadeira que facilita muito as sinapses e a memória, tá? Então, a atividade, a capacidade cognitiva e as relações de bem-estar emocional podem ser alcançados por atividades não verbais e não cognitivas com o terapeuta que se engaja com sensibilidade, com a individualidade dos impulsos e experiências sentidas pela criança com TEA, né, ou autista. Então, é preciso um engajamento mútuo para que os estados de consciência sejam produtivos e menos defensivos. É preciso, às vezes, começar por atividades muito sensíveis, muito delicadas, com pouca estimulação, às vezes, sabendo muito bem o perfil sensório-motor da criança, para poder iniciar por uma estimulação que seja adequada ao perfil dela, e com isso a gente poder se comunicar com ela, se engajar e começar essa comunicação não verbal, que vai ser a base para a comunicação verbal. Então, aqui pensando nas fases, eu sou de um grupo que é o PREO, que tem estratégias de detecção precoce de risco para o autismo, ainda não é autismo. Então, a gente tem no trabalho do Boulanger e da clínica pulsional e da música, alguns recursos para trabalhar com esses bebês que estão com uma situação de risco. Né? O Boulanger seria a vertente europeia da linha da integração sensorial, certo? Mas poderia ser um TO que trabalha também com integração sensorial ou um psicomotricista. E aqui eu já digo para vocês que esse modelo que eu vou dar uma faladinha agora, que é o DIR Floor Time, também é previsto para essa etapa, tá? Dos 18 aos 24 e até os 48 meses, a gente tem modelos como o Denver, o DIR Floor Time, né? A integração sensorial e a música como outros modelos. Por quê? Porque como a criança está num processo de final do período pré-verbal, né, o pré-linguístico, ou de comunicação não verbal, para entrada na comunicação verbal, a gente tem que trabalhar com os níveis de desenvolvimento para que ela chegue ao simbolismo. Então, nós não vamos atuar como fonoaudiólogos apenas, nós não vamos conseguir, uma criança que tem um nível, já vou explicar esses níveis de desenvolvimento, atuar diretamente na fala. A gente precisa construir os níveis de desenvolvimento, que são anteriores à chegada na fala, pelos quais toda criança passa para conseguir desenvolver a fala, né? E a partir dos 48 meses, de novo, os mesmos modelos, né? Tem um núcleo de aprendizagem estruturante, que é mais para o período escolar, e aí depende muito de quando a criança chegar na terapia. Muitas vezes, mesmo a criança sendo mais velha, a gente, às vezes, no DIR Floor Time, a gente vai seguir uma linha da cronologia do desenvolvimento para poder chegar diretamente no trabalho da fala e da linguagem, tá? Então, a experiência diz que a comunicação não verbal antecede a verbal. Algum problema? Não, eu ia comentar, né, professor, sobre o assunto, né, até aqui, o que a gente também observa e tem de relato de alguns pais, que algumas mães dizem assim, realmente, quando eu dava mamar, ele não me olhava. Às 5 da tarde eu tinha que dar banho nele, senão ele não dormia, ficava agitado. Então, algumas mães a gente conversa, desde essa fase nós já podemos estar orientando, conversando, intervindo, para que não se instalem algumas questões, né? Então, que não precisa esperar até 2 anos, 3 anos, ver se vai falar mais tarde. Agora tem que ter, né, Dandara, tem que ter
e aí muitos pais não tiveram isso, né? Uma equipe na atenção primária e na puericultura que seja capaz de detectar esses sinais e encaminhar as crianças precocemente para terapia, porque ainda não se instalou o transtorno do espectro, a criança tem um risco, né? E se as intervenções forem feitas oportunamente, a gente vai ter um resultado muito mais rápido. Agora, a maioria das crianças ainda chegam depois de um ano e meio, né? E aí a gente ainda é melhor do que antigamente, que chegava com 3, 4. Mas aí já precisa, né, de toda uma estratégia um pouco mais adaptada, porque muita coisa já se fixou cerebralmente, né? Já teve pediatra, assim, por aqui, que algumas mães tinham essas angústias e que falam, mas vai levar na fono agora, para quê? Vai ensinar a chorar, né? Sim, Situações sim. assim, não, espera um pouco mais. Isso é bem o que está aqui no primeiro ponto, a comunicação não verbal antecede a verbal. Então, a fono tem, sim, o que fazer no primeiro ano de vida, a fono e o terapeuta precoce, vamos dizer assim, um estimulador precoce. O nome que vocês quiserem dar, que pode ser uma equipe de fono, TO, físio, tem muito o que fazer no primeiro ano de vida, tá? Por quê? Porque se eu disse, geralmente essas crianças têm dificuldades sensório-motoras, o TO e o físio vão poder ajudar nesses aspectos, e a fono na comunicação. Claro que a gente indica que no primeiro ano de vida não entre muita gente na vida do bebê, então a gente indica muito o atendimento, às vezes, em dupla, e um atendimento muito voltado para a relação do bebê com a mãe, que eu vou explicar daqui a pouco no DIR. Por quê? Porque ela vai poder levar para casa como contornar essas dificuldades que ela vê no engajamento do filho nas atividades com ela. Então, ela vai poder, talvez, adotar uma postura durante o aleitamento que favoreça o bebê lhe olhar. Exato. Ela vai poder adotar um jeito, né, e uma dessensibilização com a terapia que permita que ele não se desorganize tanto, não se desregule tanto, se o banho não for exatamente às 5 horas da tarde, pegando os exemplos que tu deu, né? Sim. Então, a construção dessas representações mentais vai anteceder a capacidade de simbolizar. O corpo do bebê deve permitir que ele se engaje e partilhe atenção, e possa responder inicialmente gestos e depois com a fala. O adulto deve abrir um lugar de enunciação para que a criança ocupe. É muito importante, se eu não quero escutar a criança, ela nunca vai falar. Isso é uma regra geral para qualquer problema de linguagem. Então, por mais que a minha criança tenha dificuldades sensório-motoras que dificultem a sua expressão corporal, eu tenho que me manter ativo nessa coisa de querer escutá-lo, de querer entender o que ele tem a me dizer. E por isso que o terapeuta fonoaudiólogo, uma das grandes tarefas dele vai ser sustentar esse lugar de enunciação, tá? E ele vai ter que entender, então, o perfil muito individual de cada criança para poder fazer isso de um jeito que a mãe não desista de se comunicar. Porque é muito difícil a gente se comunicar com alguém que não nos olha, tem dificuldade de responder, então é natural que a gente evite a comunicação com alguém que não nos olha. Então, se eu descubro, por exemplo, que se eu ficar 1,5 m do meu bebê e ele estiver encostadinho numa cadeirinha, ele me olha mais, né? Então, eu vou ficar 1,5 m e vou interagir com ele desse jeito. Então, esta descoberta desse perfil sensório-motor corporal é que vai permitir que a gente adapte o bebê e a mãe a uma situação em que eles possam interagir melhor, tá? O fonoaudiólogo vai permitir esse encontro e lançará a mão de recursos comunicativos alternativos ou não, para que o sujeito com TEA se comunique. Então, eu posso ter uma criança que eu vejo que não vai conseguir falar e eu vou ter que lançar a mão de uma comunicação alternativa, e posso ter uma criança, quanto mais cedo eu chego, mais a chance de que a criança adquira a linguagem oral. E eu, então, vou fazer todo esse percurso de desenvolvimento para chegar nos primórdios da linguagem, e eu posso ter que lançar a mão de alguns recursos também, como métodos específicos para ajudar nas praxias de fala, como eu cito aqui o multigestos e o prompt, só que esses métodos só vão ter lugar quando a criança já entendeu a dinâmica do diálogo, quando ela já entendeu que ela é um, o pai e a mãe são outro, que ela, no diálogo, ela tem um fala, o outro fala, um escuta, o outro escuta, que a gente se alterna em turnos, já entendeu como funciona a linguagem. Aí, ela vai poder entender, não, a tia Ana está me dando uma dica de como eu consigo falar essa palavra que eu estou tentando
falar e não conseguir. Então, quando eu uso uma estratégia dessa, a criança já tem que estar tentando falar. E aí a gente vai verificar que ela tem uma apraxia de falar, a gente vai ajudar ela a falar. Agora, iniciar por um treinamento com multigesto para uma criança que ainda não tem engajamento, não tem atenção conjunta, é meio quase da ordem do impossível, né? Daí tu vai numa linha de treinamento que depois ela não vai saber para que usar aquele gesto que ela aprendeu. Então, um modelo onde eu encontrei uma síntese de tudo isso que eu falei até agora é o do Greenspan e da Weider, Serena Weider, que é o modelo DIR Floor Time. Tá? D de desenvolvimento, porque ele considera os níveis funcionais de desenvolvimento emocional, I de individual, leva em conta o perfil individual, sensório-motor e as condições de regulação e interações de cada criança, e o R é das relações. São o motor para aprender e levam em conta a cultura e as características de cada família, tá? Ele é um modelo adaptado à individualidade de cada família. O que é central nesse modelo? O que eles chamam de affect, que eles trouxeram, na minha opinião, lá do Freud, quando o Freud falava em affect com K, tá? Que é a intensidade emocional com que a gente registra, né? Uma interação numa cena. Então, quando eu sorrio, quando eu tenho prazer em estar com o outro, eu registro uma intensidade. Por isso eles dizem que a criança tem que ser o líder do trabalho. O que ela escolhe brincar, a gente tem que adaptar e ajudar ela a brincar com a gente, mas seguindo o que ela traz. Então, ele também é conhecido como floor time, porque floor time é tempo de solo. É uma filosofia, uma técnica específica em que os cuidadores seguem os interesses emocionais naturais da criança, criam estados de prazer elevado, interações lúdicas para envolver-se e permanecer conectado. Adaptam as interações ao perfil motor e de processamento sensorial exclusivo de cada criança. E ele é adaptado para a atuação do fono, do físio, do TO, do psico. Então, quando eu sou uma fono do DIR Floor Time, eu tenho um foco maior na linguagem, mas eu vou ter que seguir os princípios, os níveis de desenvolvimento para chegar no meu trabalho de linguagem. E quando chegar no meu trabalho de linguagem, aí eu lanço mão das técnicas específicas de linguagem que eu conheço da minha profissão, tá? Já o TO vai também seguir os níveis de desenvolvimento e, junto com isso, vai lançar mão das técnicas específicas de integração sensorial que ele sabe. O físio vai seguir os níveis de desenvolvimento e, junto com isso, vai lançar mão das técnicas motoras e psicomotoras que ele conhece. E o psicólogo das técnicas de cognição ou de afetiva, tá? Então, os níveis de desenvolvimento são 9, né? Eu não vou explicar cada um, só vou ir aqui do 1 ao 5, vou deixar esse material para vocês depois lerem e também os acessos, né, na internet para vocês se informarem. Então, vejam que são coisas que a criança típica desenvolve com meses, tá? E vão até o nível 6, até os 42 meses, ou seja, quase 4 anos de vida. Então, nos primeiros 4 anos de vida. Então, a primeira coisa que uma criança desenvolve de 0 a 3 meses é a regulação, a atenção conjunta, que é a possibilidade de ela estar regulada. O que é estar regulado? Ele não está incomodado com estímulo sensorial nenhum. Então, a criança tem que estar calma, tranquila, atenta e junto com a gente, tá? Ela tem que se engajar, então, numa atividade em que ela troque com a gente. E isso é previsto entre 2 e 5 meses. Ela tem que mostrar que ela pode ocupar turnos na comunicação de 2 vias, né? Então, eu jogo, ela joga. Por exemplo, uma bola, eu jogo, ela joga. Isso é comunicação dupla via. Eu brinco, depois ela brinca, né? A minha vez de brincar, eu sopro a bolha de balão, depois sabão, depois é ela. Esta capacidade de pedir e de interagir na comunicação não verbal, pode até ser com alguma vocalização, mas ainda sem palavras, é fundamental para ancorar o que a gente chama da base do diálogo, tá? Depois vem o nível de solução complexa de problemas e senso próprio de si. A criança tem por exemplo, ser capaz de abrir uma barraca, abrir um pote, encaixar uma pecinha.
Então, o adulto ele vai ser um mediador para ela conseguir isso, mas ela tem que achar a solução para o que ela quer fazer. Ao invés de a gente dar a resposta pronta e fazer pela criança, a gente vai instigar ela a pensar e seguir o que ela está pensando. E se a gente for bem sintonizado e atento, a gente sabe como a criança está pensando. Tá? Vou dar um exemplo aqui só do nível 3. Eu tenho um paciente que eu atendo, tem um autismo bem pronunciado, e ele, por exemplo, pegava o dedo da mãe para colocar o dedo dela em cima dos bichinhos de um livrinho, que ele passou a aceitar, ver um livro com a mãe, o que já é atenção conjunta e engajamento, né, reguladinho, e engajamento mútuo, mas ele, por exemplo, não apontava. Ele pegava o dedo da mãe para a mãe apontar, e aí eu disse, vamos inverter, você pega o dedinho dele e tenta apontar. Na última semana, a mãe esteve lá, porque eu faço atendimento amanhã, no dia de amanhã, às 8h30, e ele queria dormir mais. E a mãe foi ver se ele ia acordar para a gente poder filmar as interações dela com ele, que é como eu a oriento no tratamento. E aí ele queria dormir, e aí ela ia saindo do quarto e deixando a luz acesa. E aí ele gritou para ela e apontou para o interruptor de luz. Então, aquela primeira pequena modificação que nós fizemos durante a interação com os livrinhos teve um efeito em ele aprender a apontar e mais chamar a mãe. Então, ele está desenvolvendo o que a gente chama de comunicação intencional de duas vias. Ele não fala ainda, não falou, apaga a luz, mas ele disse de algum modo com o corpo, tá? E a gente ainda tem que desenvolver o nível 4, porque o senso de próprio de si? Porque isso aqui é fundamental para acionar as representações mentais, tá? E aí a gente vai chegar no pensamento simbólico, na linguagem e emoções. Então, entre 18 e 30 meses, a criança vai representar os objetos, vai representar as ações sobre ele, e vai representar os signos que falam sobre esses objetos e sobre as ações sobre eles. Então, isso vai ser fundamental para que ela entre, passe do que a gente chama de referência mostrada, que é apontar, olhar, para dizer o nome, tá? Então, um fonoaudiólogo, ele tem que percorrer junto com os demais terapeutas esses 4 níveis para ele chegar no nível em que ele vai realmente trabalhar diretamente a fala. Então, a gente tem que trabalhar no desenvolvimento como um todo para chegar na linguagem. E, às vezes, os pais querem, assim, nessas abordagens mais de treinamento, que a gente já pule daqui para o treinamento da fala. A gente vai para um espelho e treina e repetir palavras. Isso, a criança vai repetir, mas eu pergunto, isso vai facilitar que ela dialogue com as pessoas? Na minha experiência, não. Ela precisa passar por esses níveis para poder entender a dinâmica do diálogo, né? Então, a gente diz que a gente vai subindo a escala do desenvolvimento. Eu não vou explicar todos os níveis, porque é uma aula longa, né? E a gente já chegou nos 30 minutos, só vou encerrar aqui, né? Assim, para algumas dicas e a gente abrir para conversar. Nunca esquecer que seu filho está no espectro de um modo singular, que lhe é peculiar, assim como é particular o funcionamento de sua família. Por isso, o trabalho é com a família. A gente não trabalha com a mãe ou o pai fora da sala, não importa a idade do sujeito. Só quando ele ficar adolescente, pré-adolescente, que ele já tiver desenvolvido aqueles níveis ali, né? Além do nível 5, aí talvez os pais não precisem ficar todo o tempo na sala. Mas, com certeza, até o nível 5, não importa a idade da criança, os pais têm que estar juntos para eles poderem desenvolver em 2 horas por dia, e dentro da rotina do dia a dia, esse trabalho dos níveis. Esse menino que eu dei o exemplo, era uma cena de rotina. Apagar a luz, acender a luz, entrar no quarto, sair do quarto. Mas como nas cenas em que ela brinca com ele, que seria o floor time, né, que ela faz, eu orientei, ela filmou, me mandou, eu orientei, ela rapidamente conseguiu fazer alguns pequenos ajustes que fizeram esse menino começar a desenvolver a comunicação de dupla via. O trabalho deve ser fluido e permitir o encontro entre você e seu filho de modo a motivá-lo para a comunicação, para falar. O terapeuta é só um mediador, ele não substitui a importância da família, do convívio escolar e social, pois a gente aprende na vida, tá? Aqui está o link, ó, da Profecton, para vocês poderem ver algum vídeo, que é em inglês, mas às vezes algum vídeo que vocês vejam lá, talvez dê para entender. E aqui também o link para a Associação PREO, onde tem muito material, inclusive de intervenção precoce, tá?
as referências, eu deixo aí para vocês, depois eu mando para a Dandara, e abro, então, para conversar sobre essa metodologia que eu acho muito interessante, né? Pensando na ideia de que a gente vai intervir, né? Agora eu vou parar aqui. A gente vai intervir com a família, vai filmar, se não dá para ir todo dia, não precisa ir todo dia no consultório. Esse trabalho a gente faz até mandando filmes domésticos, né? A mãe se filma, manda, e a gente orienta. E quando tem o atendimento presencial, porque ainda mais agora no momento da pandemia, a gente faz atendimentos presenciais, né? E aí, naquele momento, a gente descobre os caminhos para entrar nessa comunicação não verbal. O que eu acho fundamental dessa metodologia é que ela não desiste do prazer da criança. Ela é feita toda sobre a intenção da criança e o brincar, tá? Ela é diferente do Denver. O Denver, ele até busca uma abordagem naturalista, por exemplo, mas ele tem muitas regras, assim, de ensino, de competências, né? E eu acho que isso tira a naturalidade. Se não cuidar, a mãe vira um treinador, entendeu? Entendem? Quer dizer, nesta metodologia, a gente quer que a mãe seja mãe, e que ela dialogue e brinque com o filho. Agora, o terapeuta tem que ser uma pessoa muito sensível, muito antenada, para achar as pequenas aberturas em que a criança vai dar, né, as dicas, para a gente intervir e conseguir passar aqueles níveis de desenvolvimento, tá? Então, eu estou aqui desde 2007, em Santa Maria, eu comecei nesses estudos de autismo em 2000, assim, mais especificamente. Então, são 21 anos estudando o tema do autismo, mas, assim, desde 2007, de um modo um pouco mais intenso, principalmente de 2010 para cá. E eu acho que é a melhor metodologia que eu vi, porque ela traz a questão do respeito ao sujeito, do brincar, e ela trabalha com níveis e objetivos muito claros. Então, dentro da metodologia, a gente tem instrumentos de avaliação, a gente tem como olhar, né, a avaliação da linguagem, a sensório-motora, a corporal, a cognitiva, a emocional, para a gente olhar com os pais como vai construir no dia a dia essas intervenções, né, e sem que haja necessidade de ficar levando muitos atendimentos. Então, às vezes, um atendimento semanal com a fono, com a TO, dependendo do caso, pode dar conta junto com esse trabalho domiciliar, né? Eu me vi muito instigada a fazer isso com os pacientes e deu muito certo. E é algo que nós, assim, da Domus, preconizamos, né, a família, porque nós sabemos que não tem como trabalhar o sujeito sem considerar o meio que ele está e aqueles que cuidam deles, né, os responsáveis, os que convivem. E a conversa, assim, que sempre tenho com os familiares, que as mães vêm, mas tá vendo que ele não tá falando, né, tá com 2 anos, de repente, mas mãe, ele ainda não construiu nem o que é uma bola, né, se a gente pede. Então, assim, tudo tem seu tempo, e o brincar, vai lá na fono brincar, mas é um brincar, o intuito desse estímulo, de construir a base, o significado do outro, de trabalhar todo esse outro lado que é necessário antes de nós já querer essa fala verbal, né, que elas vêm com esse anseio tão grande. Porque assim, né, só retomando o que tu está falando com os níveis, se eu não tenho engajamento mútuo e comunicação de dupla via, eu posso até treinar de falar e repetir, só que ele não vai falar comigo, ele não vai dialogar, não vai saber o que é diálogo. Então, a nossa ideia é não só que os filhos, né, se tiver alguma mãe aqui de vocês, falem, mas falem com vocês. Com função, né? Que haja. Ele enderece essa fala para vocês. Porque, senão, ele vai ter muitas dificuldades depois de, por exemplo, participar e entender como funciona o diálogo quando ele for crescendo. E vocês viram que tem vários níveis. O que eu gosto